Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Vital Herbário. E no vídeo de hoje eu vou colocar aqui para vocês algumas plantas que são bem práticas para serem cultivadas dentro de casa, ok? Elas são ótimas para serem cultivadas em ambientes internos, para você que mora num apartamento ou uma casa que não bate muito sol e quer manter um verde na decoração. Sabe que a planta ela precisa de uma iluminação adequada e até você sofre em escolher a planta porque você não sabe qual é a planta que vai ficar legal ali naquele ambiente com pouca luminosidade, ok? Então vamos lá, aquele lugar que não bate muito sol, né? Que é uma luz mais fraquinha, então vamos lá. Eu vou colocar aqui 3 fatores em que eu me baseei para mostrar para vocês essas plantas. Os fatores foram luminosidade, já que é para dentro de casa, então é importante ser um fator, né, para essa qualificação, é a luz, a quantidade de rega que eu uso aqui, ok? Então, eu usei a quantidade de rega comparada entre elas. Eu não posso dizer para vocês a quantidade de rega específica, porque aqui no Rio de Janeiro é um clima, é uma umidade, e aí a planta, ela tem uma necessidade aqui no Rio. Se você mora no Nordeste, no Norte ou no Sul ou no Centro-Oeste, são características diferentes. Então, eu tô me baseando aqui na relação entre elas, tá, gente? Então, seria então a luminosidade, retomando, a rega e a manutenção no geral. A manutenção no geral eu falo assim, no sentido que você tem que olhar a planta, olhar a folha, ver se tem, se a planta tá com a folha feia, se você tem que tirar uma folha, se você tem que ficar trocando ela de vaso toda hora. E isso pra gente que tem vários afazeres no dia a dia, a gente quer manter a casa sempre arrumada, né, sempre bonita, mas com as plantas e as plantas também felizes e bonitas. Ninguém quer ter uma planta triste em casa, não é verdade? Que traz uma energia ruim. A gente quer ter uma planta feliz, com uma energia boa, com uma sensação boa, né? Então vamos lá então as plantas. Aqui eu tô trazendo para vocês plantas de diferentes aspectos de folhagem. Não tô trazendo um tipo só de planta, nem planta, só planta pendente, só planta, não. Tô trazendo diferentes aspectos de folha para vocês terem uma liberdade de escolher. E até ideias diferentes. Eu não sei se vocês já pensaram nessas plantas. E em quinto lugar, é uma planta que é fácil de ser cultivada em ambientes internos, mas ela necessita de uma manutenção. Como assim você vai falar? Como assim manutenção? Essa aqui, essa Dracena bicolor, ela é bem fácil de cultivar, ela tá até em um coquedama, vocês podem estar vendo aqui que ela tá em um coquedama, tá? E ela é regada de 2 em 2 semanas. Como eu faço a rega dela? Eu coloco o coquedama na água e deixo um tempo até absorver bastante e tiro. Ela fica 2 semanas sem rega, sem problema nenhum. Ela também não precisa de ficar sendo adubada e tá aqui bonitinha, lindinha. A única questão que eu coloquei ela em último lugar é que ela é uma planta que necessita de um cuidado. Então eu fico ali olhando. Eu já reparei que quanto mais eu tô dando atenção para ela, mais ela vai ficando bonita. Outra coisa, a folhagem dela suja muito, eu não sei porquê, fica muito suja, assim, a folhagem suja. Então ela não fica num aspecto mais bonito da folha, apesar dela estar lustrosa e viçosa, ela não fica com aquele aspecto mais bonito se você não tá sempre olhando, fazendo a limpeza das folhas e cuidando mesmo, tirando as folhinhas que estão assim meio machucadinhas. Então ela é uma planta que gosta desse cuidado. Essa planta aqui é uma Dracena tricolor. Se você tem um ambiente na sua casa que bate mais luz e quer uma planta mais avermelhada para dar uma cor diferente, essa aqui é uma Dracena tricolor, ótima para esse lugar perto da janela em que bate aquela luz e nenhuma planta dá muito certo. Essa aqui vai dar. Ela gosta bastante dessa luminosidade. Mas como aqui o vídeo são plantas para interior, então eu coloco aqui a Dracena bicolor, que ela gosta de meia sombra. Seguindo o vídeo, a próxima é essa planta aqui, muito conhecida já pelos brasileiros há muito tempo, que é o cingônio. O cingônio, ele é uma planta muito legal, porque a folhagem dele vai mudando de acordo com a maturidade da planta. Essa planta aqui, ela já tá mais madura, é uma muda que eu peguei, olha.
Então eu tô fazendo mudas do cigônio dessa variedade, em que ela fica com a folhagem. Olha só a divisão da folha, como ela fica bonita. Eu coloco essa aqui pendente e ela fica muito bem. Esse aqui é um cigônio também. Olha a diferença da folha, né? A folha manchada, muito bonita também. Então você pode escolher desse tipo de folhagem ou uma folhagem inteiriça assim. O cigônio, por que ele tá aqui? Porque ele é uma planta que tem uma folhagem maior, é uma planta que você pode usar de forma tanto pendurada quanto num vaso mesmo sobre um móvel. Pode ser uma planta cultivada em água, que ela também se dá muito bem na água. E tem essas variedades de folhagem. Então, é uma planta que você não precisa ficar limpando a folha dela sempre. Ela sempre mantém esse aspecto da folha, você não precisa ficar limpando. Ela é bem mais fácil de cultivar. Outra coisa que está nessa colocação, a proliferação dela é mais fácil também. Você não precisa ficar adubando sempre. E ela vai crescer, vocês podem estar vendo que aqui, olha só que legal essa folhinha que está nascendo aqui. São folhinhas bem bonitinhas, tá vendo? Olha só. Isso aqui é uma folha. Olha que lindinha. Então, por isso que ela tá nessa colocação. E ela também fica em ambiente meia sombra. Tranquilamente ela fica numa meia sombra. Depois, seguindo, nós temos essa aqui que é bem conhecida nossa também, que é a costela de Adão. A costela de Adão, se ela for colocada no ambiente correto, ela cresce, que é uma maravilha, ela fica bem exuberante, tá? O que pode ser um ponto a favor ou um ponto contra, dependendo de como você vai colocar. Se você tiver um ambiente dentro de casa que dê para colocar uma costela de Adão, um vaso maior, para ela não sofrer tanto, então pode colocar uma costela de Adão que vai dar super certo na sua casa. Ela é uma planta que tem que também ter um cuidadinho, mas se você deixar ela num ambiente ali no cantinho, num ambiente de meia sombra, rega ela sempre, que ela gosta de umidade, mas fora isso, não tem problema nenhum, tá? No cuidado. Ela também, se ela tiver a umidade certa, ela, como eu falei anteriormente, ela vai dando brotos e tranquilamente vai encher o teu vaso. No mesmo ranking de posição, eu coloquei aqui uma ornata. Ela é uma planta que tem essas riscas, né? Também conhecida como risca de giz. Ela cresce bastante, inclusive, fica bem alta. Essa aqui é uma mudinha bem bebezinha. Quando essa mudinha ela é bebezinha, essa planta, ela tem essa risca, né, chamada risca de giz, ela fica rosa. Só que depois ela vai ficando, essa risca deixa eu ver se tem uma branca. Aqui, olha só como é que ela vai mudando. Ela vai ficando branca, de rosa passa para branco. E depois, quando ela já tá adulta, ela fica com essa parte de cima toda verde e aqui roxo. Então ela é uma planta bem legal também para ser cultivada em ambientes internos. Também gosta de umidade e meia sombra, ok? Então ela tá mais ou menos, eu coloquei elas aqui juntas para que vocês possam estar escolhendo. Se você quiser uma planta mais coloridinha, com uma folhagem mais compridinha de repente, ou uma costela de Adão que é bem maior, né? Essa planta aqui, vamos dizer que ela é mais condensada, ela é uma planta mais esguia, não ocupa tanto espaço. Se você quiser uma planta maior, uma planta pode ser a costela de Adão mesmo. Então a gente já falou da dracena, já falamos do cingônio, costela de Adão e ornata. E agora vamos seguir para mais... Agora eu tô indo para as mais fáceis que eu considero aqui no meu cultivo. Então vamos lá. Agora a nossa super conhecida jiboia. A jiboia, dependendo do tipo que for, ela é muito fácil de ser cultivada, tá? Ela não é aquela planta que fica magoada se você esquece de regar. Você pode esquecer de regar uma vez, pular uma rega e ela vai continuar ali. Tanto a modalidade verde, essa toda verde aqui, essa modalidade toda verde, quanto a golden, que é essa modalidade aqui, que é a golden, que é essa manchadinha, tanto quanto a N-Joy, elas são super fáceis de cultivar, tá? A branca e a amarela, que é aquela verde neon, que é amarela, algumas pessoas chamam de amarela, são mais assim, com uns cuidados
mais específicos. Mas essas jiboia aqui, essas aqui, são super fáceis de cultivar. Crescem rápido, enchem bem o vaso. Você pode, como eu falei anteriormente, pode colocar em meia sombra, porque ela é uma planta que não gosta de sol, não gosta de luz direta, ela não gosta de sol batendo, que vai queimar a folha. Então, é uma planta que dá para você cultivar pendente, dá para você cultivar no vaso, em cima de algum móvel, dá para você cultivar na água. Ela é uma planta versátil, é uma planta que decora bem a sua casa e tem várias modalidades, como vocês podem estar vendo, de folhagens. Tem a toda verde, tem a verde com amarelo, tem a com branco também, que essas aqui são as mais fáceis da jiboia. Então vamos lá agora, já estamos chegando a mais, hein? Essa aqui também é um filodendro de folhagem de coração. Ele tá aqui, o meu até tá aqui também, um coquedama que eu fiz. Ele é uma planta também super fácil de cultivar, tá dentro da linha da jiboia, tá? Mas tá aqui no grau de dificuldade de cultivo da jiboia. É super fácil também. Se você deixar de regar uma vez, ela pular uma rega, ela não vai ficar sentida com você. Essa planta ela não vai brigar, ela suporta isso. E é verde também. Então, assim, essas plantas aqui estão e pode ser cultivada pendente, esse filodendro de folhagem de coração. Agora, as mais fáceis que eu percebo de cultivo aqui, não tem como eu dizer que não são essas. São a espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, lança de Ogum, né, que são popularmente chamadas desse jeito. Essas espadas, como a gente pode dizer, elas são muito fáceis de cultivar, manutenção baixíssima, quase nenhuma, tá? É essa aqui, ó, são essas daqui. Essa aqui são as mudinhas que eu tô fazendo novamente. Então essa aqui é a espada de São Jorge, essa aqui é a espada de Santa Bárbara, que ela é toda verde, né? E essa aqui tem essa linha diferente aqui, amarelinha. São muito fáceis de ser cultivada, aceitam vários tipos de solo, luminosidade baixa, rega quase nenhuma, manutenção nenhuma. Você não precisa ficar mexendo, limpando a folha para ela manter a beleza dela. Então, é uma planta das mais fáceis que se você é iniciante, você quer ter uma planta diferente dentro de casa, pode ter uma planta dessa aqui, que ela pode ser cultivada na água, na terra, muito versátil e ótima para decoração. Então, essa aqui é bem legal de você cultivar se você está começando a cultivar alguma planta ou você quer ter uma planta dentro de casa. Essa aqui é uma peperômia que eu trouxe para vocês porque ela tem uma variedade de cor, né? Também muito fácil de cultivar. Eu não rego essa planta praticamente, eu rego ela de 3 em 3 semanas. É isso mesmo, eu rego ela de 3 em 3 semanas. Eu só vou olhando a folha para ver se a folha tá muito mole, assim, eu vou olhando também o substrato. E ela a única questão é que ela gosta de um pouquinho mais de luz do que essa aqui. Mas em relação à manutenção, eu também não limpo a folha. Não precisa ficar olhando para ela, limpando a folha. Então, meio que paparicando ela, né? Ela é super resistente, não precisa de muita rega. Também não fico preocupada com a questão da adubação. E ela tá aí, bonita, tá direitinha. Tem essa folhagem mais avermelhada também, para dar um toque na decoração. Só que ela precisa de um pouquinho mais de luz, ok? Então, essas foram as plantas que eu considero mais fáceis de cultivar. E eu vou aqui só fazendo, ó, vamos lá. A Dracena bicolor, o cingônio, costela de Adão, também na mesma colocação, uma ornata dessa também. A jiboia, em segundo lugar a jiboia, né, nossa queridíssima jiboia, ou um filodendro desse de folhagem de coração, mas a jiboia também é mais fácil de achar e super fácil de cuidar. E em primeiríssimo lugar eu coloco a espada de São Jorge, aqui, ou a espada de Santa Bárbara. São ótimas para decoração e também num baixíssimo grau de manutenção, junto com uma peperômia dessa aqui. Ok? Então o vídeo de hoje foi esse, ficou um pouquinho longo, mas eu espero ter ajudado vocês aí. E um beijo a todos, tchau!